Agora ouvir o doutor Aloysio acerca do seu relatório que avaliou as condições de saúde do trabalhador no Brasil. Com a palavra, o nobre deputado doutor Aloysio. Excelentíssimo senhor presidente, nobres parlamentares, discutir a situação da saúde do trabalhador brasileiro numa subcomissão no tempo exíguo é, de fato, uma grande, além de necessidade, uma grande utopia. Para isso, nós tivemos que contar com grandes companheiros que foram fundamentais na elaboração desse relatório. Queria agradecer aqui de antemão ao presidente da comissão, deputado Saraiva Felipe, ao presidente da subcomissão, deputado Danilo Forte, aos membros titulares, Aline Correia, Cida Borghetti, João Moraes, Sueli Vidigal, e os suplentes, Amaury Teixeira, Antônio Brito, Chico Dan, Juliara Cocai, João Ananias, Padre João. Um agradecimento especial à senhora Maura e o grande companheiro Cláudio Viveiros de Carvalho. O grande mote, o grande motivo dessa subcomissão era trazer à pauta o trabalho e a qualidade de vida do trabalhador brasileiro. Mais do que entender o trabalho como uma fonte de conquista de recursos, seria em que pesa o trabalho na qualidade de vida do trabalhador brasileiro e também no quesito fundamental para todos nós, aquilo que a gente pode chamar de felicidade. Seria o trabalho uma forma de busca da felicidade? Bom, a subcomissão teve por objetivo avaliar as condições do trabalhador com foco nas questões da saúde. Assume o conceito, portanto, de saúde como algo sistêmico, que suplanta a simples prevenção do acidente de trabalho, apesar de ser fundamental na vida de um país, mas que trata, acima de tudo, da qualidade de vida desse trabalhador. Assume a concepção de que os trabalhadores são sujeitos da sua história. Isso é muito importante. É fulcral que o trabalhador brasileiro possa ser ouvido e participar numa comissão tripartite para que possa definir as melhores condições do seu trabalho. Assumir a concepção que os trabalhadores são sujeitos de sua história e atores fundamentais na conquista de melhores condições da saúde e do seu trabalho. Dentro desse contexto, a saúde do trabalhador constitui um campo da saúde pública delimitado pelas interrelações entre produção, trabalho e saúde no contexto socioambiental do desenvolvimento das sociedades humanas. Do ponto de vista da regulamentação, o arcabouço jurídico, ele é completamente, ao nosso ver, suficiente. A Constituição Federal, de alguns incisos do artigo 7º e no artigo 200, quanto à Lei Orgânica da Saúde 8080 de 1990. Ainda dentro do arcabouço legal, a CLT é o principal documento legal a tratar do assunto, além das portarias do Ministério do Trabalho. Bom, não se pode falar em saúde do trabalhador sem passar pelo quesito acidente de trabalho, seja nas classificações do acidente típico, acidente de trajeto ou acidente devido a doenças do trabalho. Bom, os números de acidente de trabalho no Brasil ainda são alarmantes. Cerca de 700 mil acidentes de trabalho acontecem por ano nesse país e ainda a gente vive sob a égide da subnotificação, ausência das CATs. Então, em 2008, nós tivemos 755 mil acidentes, em 2010, 701 mil acidentes, uma tendência de redução desses números. Para nossa felicidade, quando a gente pensou que nós estávamos caminhando no sentido utópico da saúde do trabalhador, a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho já traz a qualidade de vida como foco dessa política, fazendo com que o trabalhador possa participar dentro de um ambiente de organização social, onde a sua qualidade de vida possa ser um elemento que venha ser norteador, então, das questões do trabalho. A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho tem por objetivo a promoção da saúde e a melhoria na qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e danos à saúde relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação e redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Além disso, criou a comissão tripartite, trazendo, então, para a questão o trabalhador como sujeito da sua história e próprio elaborador dos seus programas de saúde. Bom, em que se baseou a nossa metodologia? O que nós buscamos? Buscamos, basicamente, as audiências públicas. Chegou o microfone? Já não, né? Então, nós trabalhamos, basicamente, apostando na metodologia das audiências públicas. Nós ouvimos a Braskem, ouvimos a CSA, ouvimos a indústria do petróleo e ouvimos, então, os profissionais da saúde. Dentro desse contexto, e nós vamos trazer dois grandes temas. O primeiro tema é ecologia humana
que é fundamental entender que dano ao ambiente, ao meio ambiente, é um dano concomitante à saúde do cidadão brasileiro e, consequentemente, ao trabalhador brasileiro, e o drama vivido na indústria do petróleo pela terceirização. Bom, a gente vai perpassar também para os profissionais de saúde, deixando claro que os riscos inerentes ao ambiente do trabalhador à saúde têm sido completamente deletério à qualidade de vida desses profissionais. Bom, nós escolhemos a indústria do petróleo, os profissionais de saúde, primeiro porque a saúde pública é o principal foco de preocupação do trabalhador brasileiro. E, em segundo, porque a indústria do petróleo hoje tem por objetivo explorar o famoso pré-sal e fazer com que as riquezas desse pré-sal nós possamos diminuir as desigualdades nesse país. Então, qual é o perfil da indústria do petróleo? A indústria do petróleo ela é de alta complexidade, alta tecnologia e convive com inúmeros acidentes. Bom, trata-se de atividade complexa, contínua, coletiva e perigosa, que envolve tantos acidentes tranviários quanto acidentes ampliados, inclusive envolvendo materiais tóxicos, explosivos e inflamáveis. Fica claro nesse contexto, hoje, o grande acidente com o derramamento de petróleo na bacia de Campos, que é um fato extremamente importante naquilo que a gente vai entender como ecologia humana. O dano ao meio ambiente, ele é contíguo ao dano ao ser humano, ao cidadão. Próximo. Bom, analisando os danos fatais na Petrobras de 2003 a 2007, demonstra que a quase totalidade desses acidentes acontece com os terceirizados. Hoje, a indústria do petróleo, que tem como a grande propulsora e precursora a Petrobras, tem uma relação de funcionário para cerca de 4 terceirizados. Então, são cerca de 75 a 100 mil funcionários na indústria do petróleo, sendo que a terceirização tem sido a grande tônica. Essa terceirização vem precarizando a qualidade de trabalho, principalmente segurando nas plataformas de petróleo, fazendo com que a grande maioria dos acidentes de trabalho aconteça com os terceirizados. Próximo. Bom, por outro lado, numa audiência pública, a ANP afirma que as empresas petroleiras são institutos multinacionais e apresentam, portanto, formas de gestão próprias e que seguem preceitos mais variados, fazendo com que essa própria agência tenha dificuldade de articulação com essas empresas, principalmente no que tange à segurança. Vídeo exemplo, mais uma vez, que acontece agora com o derramamento de óleo na bacia de Campos. Próximo. Bom, os números do acidente, a gente não pode deixar de evidenciar. Os números de vítimas de incidentes ocorridos na atividade de exploração e produção da indústria do petróleo de 2005 a 2010 vem sendo um número crescente. Em 2011, esse número, apesar de ainda não finalizado, esse número de acidentes, ele tenta superar já as expectativas, com cerca de 6 mortes. A grande maioria, a infinita maioria, são todos terceirizados. Próximo. Com relação ao seu tipo, 46% são incidentes ambientais. 10% são dano à saúde humana. Entendendo o conceito de ecologia humana, na verdade, nós temos 56% de acidentes envolvendo tanto o dano ambiental como a saúde humana. Fatalidade e ferimentos graves ocorreram em 7% dos casos. Nos últimos 3 anos, 10 trabalhadores faleceram em decorrência do acidente na bacia de Campos, 6 dos quais em 2011. Portanto, em 2011, ano do acidente, do derramamento de óleo, 6 funcionários da indústria de petróleo já morreram em acidente de trabalho. Cabe salientar que a totalidade desses óbitos ocorreu entre trabalhadores terceirizados, vinculados a empresas contratadas. Essa é uma realidade dura, denominada cruel pelos sindicatos petroleiros do Norte Fluminense. O número de acidentes da indústria de petróleo, principalmente os acidentes fatais, vem sendo protagonizado principalmente pelos terceirizados. Próximo, por gentileza. Os trabalhadores em plataforma de petróleo, cumprem jornada de trabalho diferente. Ou seja, os trabalhadores da Petrobras trabalham no regime de 14 por 21, enquanto os terceirizados trabalham no regime de 14 por 14. Trabalham 14 dias e descansam 21, enquanto os terceirizados trabalham 14 dias e descansam 14. Existe uma outra perversidade nessa lógica, que os terceirizados acabam abreviando esse período de descanso. Ou seja, muitas vezes eles desembarcam e acabam tendo que embarcar num período muito mais breve. É comum que depois de 3, 4 dias em casa de descanso, eles sejam convocados de novo a embarcar, inclusive em outras plataformas de petróleo e novas plataformas de petróleo.
Além disso, afirma ser comum que o trabalhador com contrato precário descumpra o descanso. Afirma que as empresas contratam profissionais sem qualquer experiência, isso aí é importantíssimo para a reflexão dessa subcomissão, sem experiência e sem a formação necessária. Os trabalhadores, a miúde, não têm noção do risco que estão expostos ao ambiente de trabalho. A necessidade de trabalhar é das maiores necessidades do ser humano, principalmente na indústria do petróleo. A terceirização traz para esse ambiente de extrema periculosidade profissionais que não estão sendo capacitados, gerando um ambiente de extrema insegurança. É bom deixar claro que a insegurança proporcionada por essa terceirização invade toda a plataforma, todo o sistema, colocando terceirizados, não terceirizados, em risco contínuo. Próximo, por gentileza. Isso aqui é um dado fundamental para que a gente possa ter um entendimento dos números. Das CATs emitidas, é quase a relação de 1 para 3, de 1 para 4. No ano 2009, foram 218 CATs da Petrobras, foram 529 CATs das terceirizadas. No ano de 2010, foram 201 CATs da Petrobras contra 880 das terceirizadas. No ano de 2011, 279 da Petrobras, 874 das terceirizadas, ficando clara essa relação de insegurança que vive a indústria do petróleo, principalmente aqueles que são terceirizados de uma forma clara e estatística. Próximo, por gentileza. Bom, quais são os principais problemas que o setor vem enfrentando? O primeiro são os pequenos incidentes, pequenos acidentes, que são essencialmente acidentes ambientais, que se caracterizam por vazamento de gás e óleo das plataformas. Mais uma vez, a gente pode retornar ao fatídico derramamento de óleo na Bacia de Campos. Incêndio nas plataformas, enfim, desrespeito à determinação da CIPA, mais condições de habitabilidade e conforto nas plataformas. Existem denúncias em que, nesse espaço de confinamento, os trabalhadores ficam em condições, em determinados momentos, subhumanas, inclusive para convívio, gerando também nas plataformas de petróleo um ambiente de extrema hostilidade. Consequentemente, esse meio hostil gera uma série de doenças mentais, de conforto mental nessa população. E, mais uma vez, traz à tona a capacitação deficiente da mão de obra terceirizada. Próximo, por gentileza. Bom, esse, a princípio, é um retrato da indústria do petróleo, um retrato passado. Uma indústria de alta tecnologia, de alta complexidade, que vive no seu cotidiano com vários tipos de acidentes. Desde acidentes com vazamento de óleo, com vazamento de gás, acidentes dentro do contexto socioambiental, mas que coloca em risco toda a população, não só de trabalhadores, como a população de todo esse país. Bom, os profissionais da saúde. Essa subcomissão teve por entendimento a necessidade de fazer um retrato de profissionais da saúde. Todos nós somos, em suma, profissionais da saúde e sabemos da dificuldade de conviver com os riscos da saúde. Essa subcomissão entendeu também que a qualidade de vida do trabalhador da saúde está diretamente relacionada à qualidade de assistência que ele pode oferecer à sociedade. Então, a qualidade de vida, a saúde do profissional da saúde, ela é, antes de tudo, um reflexo na qualidade de assistência à saúde que a população pode ter. Então, cuidar bem da população de servidores da saúde é cuidar, antes de tudo, da saúde da população brasileira. Ponto. Próximo. Bom, trazendo então um debate para essa subcomissão, é relacionar a qualidade da saúde do trabalhador com a qualidade da saúde oferecida à população brasileira. Próximo. Bom, são cerca de 1,5 milhão de funcionários e servidores da saúde. Cerca de 70% desses funcionários são trabalhadores, são mulheres. Um dos grandes problemas do profissional é trabalhar em vários estabelecimentos no mesmo dia. Todos nós somos profissionais, a gente sabe o tanto que a gente trabalha. Quem trabalha hoje num grande centro como o Rio de Janeiro, acorda às 4, 5 horas da manhã, anda 2 horas de ônibus ou de tarde, vai para o Souza Guiar, do Souza Guiar vai para a clínica no Meier, enfim. Esse convívio, essa interface entre público e privado, que é a característica da saúde. Isso leva à queda da qualidade de vida e, consequentemente, à queda na qualidade de atendimento prestado à população. Um profissional que não tem condições de ter o mínimo de segurança na sua vida pessoal, consequentemente, não é o melhor profissional para que possa atender os anseios da população na qualidade de saúde. Próximo, por gentileza. Bom, em 2005, mais da metade dos trabalhadores da saúde encontravam no setor público, sendo que é um predomínio do municipal sobre o estadual.
Ainda naquele ano, isso aqui é fundamental, esse dado estatístico, até para a gente votar o próximo projeto de lei, que vai estar em pauta ainda hoje. Ou seja, a proporção de médio por habitante, ela se dá um médio para 132 habitantes na região sudeste, seguida para 1 para 510 na região centro-oeste, 1 para 597 na sul, 1 para 1027 na nordeste e 1 para 1.190 habitantes na região norte do país. Essa concentração de profissionais na região sul e sudeste faz com que a disputa pelo mercado de trabalho seja extremamente mais hostil. Em compensação, gera um vazio assistencial quase que impossível de ser revisado no Nordeste e no Norte do país. Próximo, por gentileza. Bom, quais foram os problemas encontrados mais comuns na área da saúde? Exposição a riscos, os riscos físicos, o contexto social do servidor da saúde, que todos nós conhecemos, não preciso pormenorizar, a violência no local de trabalho, viver com a precariedade no atendimento da saúde é um momento de extrema violência, de extrema hostilidade, seja em relação ao paciente, à própria população, ou convive com os próprios profissionais, e os diferentes vínculos empregatícios que todos nós conhecemos da precarização. Por gentileza, próximo. Bom, qual a proposta de recomendações da subcomissão? Primeira, voltar à questão dos grandes acidentes. Os grandes acidentes não trazem somente danos ambientais, trazem danos a toda uma sociedade. Isso é muito bem evidenciado tanto na Braskem, quanto na CSA, quanto na indústria do petróleo. A Braskem teve vazamento do cloro, que afetou toda a população na circunvizinhança da empresa. A CSA, no Rio de Janeiro, existe a famosa fuligem ferruginosa, que afeta toda a estrutura de Santa Cruz, inclusive a Baía de Sepetiba do lado, e o fatídico acidente de petróleo, derramamento de petróleo na Bacia de Campos. Próximo, por gentileza. Próximo, por gentileza. Bom, atualmente o Brasil, depois de todo esse tempo de grande investimento, principalmente no petróleo, o Brasil ainda não oferece para a sociedade o plano de contingenciamento. Voltou. Então, depois de 11 anos de discussão, ainda não se conseguiu discutir um plano de contingenciamento que é fundamental não só para a indústria do petróleo, mas para todo desastre, para toda grande catástrofe nacional. Próximo. E aí, então, discutir aquilo que é ecologia humana. É fundamental que a ecologia humana ela ganhe a pauta dessa subcomissão, para que, mais uma vez, a gente entenda que dano ambiental é sinônimo de dano ao ser humano. Próximo, por gentileza. Isso aqui vale a pena ler. As discussões sobre os riscos à saúde e ao ambiente estão frequentemente associadas, em seu lado negativo, às tragédias humanas, à ignorância ou de respeito ao próximo e à natureza. Mas também em seu lado positivo, ao potencial de aprendizado e a possibilidade de escolhermos um outro caminho de desenvolvimento que nos torne mais saudáveis, felizes e dignos. Afinal, desenvolvimento, risco e tragédia corresponde ao existir humano da mesma forma que consciência, liberdade e responsabilidade. Próximo, por gentileza. Bom, a terceirização. Os debates promovidos detectaram inúmeros problemas graves relacionados à terceirização da mão de obra, principalmente na indústria do petróleo. O tema necessita, portanto, ser incluído entre as prioridades levantadas por essa subcomissão. Próximo. O tema terceirização ele já é um tema extremamente estudado por essa casa. Existe uma comissão especial que aborda esse tema. Próximo, por gentileza. Bom, o que essa subcomissão, então, recomenda? Requerimento para que o presidente da Câmara determine o envio do PL 3765-2008. Na verdade, esse PL é de autoria do deputado Jorge Bittar, PT, que faz com que o turno 14 por 21 seja para todos os funcionários em regime de confinamento, seja ele petroleiros, ou seja, da Petrobras, ou terceirizados. Bom, requerimento de informações ao Visa ou IBAMA sobre procedimentos para a liberação dos dispersantes. Em uma das audiências públicas, o IBP ele se preocupou com a qualidade, com a autorização e o licenciamento dos dispersantes químicos para que se possa abordar o dano ambiental, os acidentes ambientais, da melhor maneira possível e de forma regulamentada pela própria Anvisa. Próximo, por gentileza. Requerimento na ordem do dia do projeto 2295-2000, que, na verdade, é o projeto de 30 horas da enfermagem.
Grande parte dos profissionais da saúde são da área de enfermagem e vêm vivendo em condições assim, de extrema dificuldade. Aprovar o PL 30 horas para a enfermagem, uma recomendação dessa subcomissão, da mesma forma que recomenda a aprovação do 3765, do 14 para o 21 para todos que trabalham em confinamento. Próximo. Indicação ao Ministério de Minas e Energia para que a Petrobras cumpra a norma de fiscalização. O Ministério Público do Trabalho ele é extremamente assertivo a dizer que a Petrobras não vem fiscalizando as plataformas. E já foram, assim, várias as plataformas que foram fechadas, entre aspas, por falta de condições de trabalho. Desde a manutenção até as condições do próprio trabalhador. Indicação ao Ministério da Saúde do Trabalho, para o emprego da inclusão do conceito de ecologia humana. Próximo. Finalmente, a subcomissão especial sugere acompanhamento próximo por parte de todos os parlamentares do embate que acontecerá na Câmara de Constituição e Justiça sobre a terceirização, motivada pela apreciação no substituto do projeto de lei 4330 de 2004. Só isso, muito obrigado.